Construção das circunstâncias desejadas. Você só vai conseguir construir sua realidade a partir do momento que você controla seus pensamentos, a forma de você pensar, a forma de você interagir com essa realidade. Então, nós não dependemos do exterior, nós não dependemos de informações que vêm de fora para a gente criar a nossa realidade. Isso quanto circunstância física, que como as pessoas sempre estamos reagindo, nós estamos sempre reagindo às coisas que acontecem, que é o que está acontecendo agora. As informações mentirosas, das narrativas que não funcionam mais, que é ditada pela mídia, fracassaram. Todas essas notícias ruins, negativas que são publicadas, fracassaram, não funcionam mais. Não se impressione com um negócio de vacina, com porcaria nenhuma, porque nada disso vai funcionar. O que vai funcionar são os flashes solares que vão mudar a realidade da vida de todo mundo. E os flashes solares é o grande evento. Só que vai acontecer algo muito grande e não depende do ser humano. Não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém. São coisas do Uno, do Senhor do mundo, são coisas do Deus, do Criador, que vai acontecer na Terra, que não depende da gente. É uma decisão do poder superior, que decidiu eliminar tudo que for Matrix e tudo que for trevas. Foi uma decisão deles, entendeu? Então, tipo assim, eles estão vindo, descendo mesmo assim, e vão sentar o pau, entendeu? Não vai ter moleza para quem atua no lado da sombra. Existe todo um projeto do futuro, porque o futuro já está programado. Só que o que aconteceu? Tentaram alterar a linha do tempo e eles não gostaram disso. Que não foi uma tentativa, foram várias. Então isso prejudica não é só o planeta Terra, prejudica todos os planetas, as dimensões, inclusive prejudica até o Criador. Então imagina, é muita audácia, né? É muita audácia das forças negativas tentarem fazer isso. Então essa audácia tem um preço. Deletar a consciência, quer dizer, consciências deixarão de existir. Não vai ter nem oportunidade nem de ser mineral. Nem mineral, não vai voltar nem para pedra. Os que se renderam, que vieram numa boa, vão ser conduzidos para planetas outros. Mas os que não, vão ser deletados. É uma decisão e pronto, acabou-se. E não depende do ser humano. Então, nós não dependemos de informações nenhuma exterior para que a gente possa conduzir a nossa vida. 99% das pessoas têm essa programação mental de depender do externo. Por isso que as pessoas ficam correndo atrás dos youtubers, atrás das informações sobre a operação tempestade, túnel, essas coisas, ficam desesperados atrás disso, enquanto que essas informações você já sabe que são verdades e não tem mais que ficar atrás, é só ficar aguardando o que está por vir e que vai vir, mas aguardar com paciência e com fé, confiando em Deus. Você não pode ficar confiando em Deus e com dúvida. Não funciona assim, meu amigo. Não funciona assim. Se você tem dúvida, então você não confia em Deus. Se você não tem fé, você não confia em Deus. Então você tem que fortalecer sua fé. E o que é que nos controla? Os paradigmas, as crenças. Então, mudar o que está dentro de nós, que constrói os pensamentos, é que é o caminho, a solução. Os obstáculos externos são, na verdade, obstáculos internos, obstáculos mentais que estão impregnados aí no seu sistema de crença, que vem lá da formação da sua personalidade, da sua primeira escola, pai e mãe, sistema familiar, formações uterinas e uma grande carga de informação do campo acástico que vem dos ancestrais, dos seus antepassados. Então os paradigmas é uma programação mental. O paradigma, ele é mais do que uma crença, ele é um pacote de crenças. Então pessoas que têm paradigma com dinheiro, de escassez, a sensação que vai faltar, que não vai ter tudo, não é só de uma experiência que ela teve de ausência de dinheiro ou de ausência de capacidade de fazer as coisas, mas é uma coisa que vem lá atrás, às vezes até do antepassado europeu, italiano, alemão, que perdeu tudo e aí ele não consegue construir nada. Então não dependemos das coisas, nós não dependemos de nada. Você só depende do seu domínio interno, porque o comando de todo o poder é seu. Quem comanda a sua mente é você. Você não tem que se deixar levar pela matrix, pelas notícias ruins. Você não tem que se deixar levar por ninguém. A era do guru acabou. A era do guru acabou, meus amigos. O mestre é você, o guru é você. Você é guru e mestre de si mesmo. Agora, se você anda mais perdido do que segue em tiroteio, você já vai precisar alinhar seus pensamentos, seus sentimentos e emoções na direção do que você quer. Mesmo mediante a esse desafio hoje do distanciamento social, das quarentenas que existem. Mas veja um exemplo como eu. Por exemplo, eu trabalhava muito os trabalhos externos, que eram as reuniões e os encontros que eu fazia nas cidades. E que no começo dava muita gente, 30, 40 pessoas, 50 pessoas, 80, eu cheguei a fazer eventos para mais de 300 pessoas.
E aí depois começou a cair, as pessoas começaram a perder o interesse, aí começou a vir 15, 10 e tal. Eu também não estava conseguindo sustentar a energia. E hoje, essa energia que antes eu fazia na presencial, estou fazendo online, está vindo 10 vezes mais pessoas do que antes. Então, eu consegui não ficar dependendo do externo. Eu entendi esse processo. Eu já tinha chegado a um despertar da consciência em 2015, aí depois tive um outro, e aí teve uma queda, né? Porque você não consegue sustentar mediante a tantas questões emocionais, e agora eu estou subindo um outro degrau do despertar. Então, a maioria das pessoas anda para frente, depois voltam para trás. Isso não é você que está no comando. Só que você precisa aceitar isso que eu vou falar agora. Nós somos seres espirituais, somos seres energéticos e temos um corpo, mas usamos a mente para fazer as escolhas das ideias que vem do universo, da intuição, do vácuo quântico, do mundo espiritual. A morte é um medo de todos, mas não é um fim. É um retorno à origem do que somos, porque viemos da pátria espiritual e retornamos para a matéria, da matéria retornamos para a pátria espiritual. Então não há morte, há um fim da matéria. Nós entraremos em quinta dimensão. Quando nós entrarmos em quinta dimensão, acabou a morte. Não vai ter mais o paradigma da morte, porque nós vamos estar em contato direto com o plano espiritual. Manifestações espirituais vão ser um processo natural, física, materialização, etc. Inclusive os extraterrestres serão revelados. Para a gente chegar na dimensão do Deus Eu Sou, os áudios, os meus áudios, os áudios que têm frequência, os áudios têm uma frequência que atinge a sua mente, que alcança seu coração e faz uma transformação. Se você estudar, se você se aplicar, se você se determinar, se você querer e se você se permitir. Agora, se você não ouve áudio, não age, não faz nada, não vai acontecer nada. Isso é conduzido pela sua mente subconsciente, que se determina a tudo. Ela que leva você ao sucesso, ela que conduz a sua vida e também leva ao fracasso. Só que temos o poder de dominar isso, temos o poder de mudar tudo isso. É uma decisão que faz essa mudança. O paradigma é o conjunto de pensamentos. É formado por um grupo de pensamentos limitantes, crenças. É como você acredita, e isso vai te levar sempre ao piloto automático. Enquanto você ficar só no consciente, reagindo às circunstâncias das coisas que acontecem, de tudo que acontece, das informações que acontecem, das notícias que acontecem, das coisas que acontecem na Matrix, você está só entrando em sintonia com essas crenças que te limitam, com esses bloqueios. Essas circunstâncias fazem que nada dê certo. Você funciona pela programação e esses paradigmas continuam te controlando o que você faz. Essa programação, com esse conjunto de pensamento, podemos também chamar de crenças, né? Como eu já disse, controla toda a sua vida, simplesmente tudo: percepção, dinheiro que você ganha, a lógica, a produtividade, a sua criatividade, o seu tempo. Controla você, controla a sua vida. Você é controlado por esse sistema. Entendeu? Então você precisa trabalhar se você quer ter sucesso, quer ter êxito, quer ter felicidade, quer ter um relacionamento melhor, quer melhorar seus negócios, você quer expandir as suas ideias, os seus projetos. E não importa quem você seja. Você pode ser qualquer pessoa, em qualquer profissão, não importa. Você tem esse sistema. Então esse é o recado aqui do Paulo Cassiano, um áudio esclarecedor sobre essas questões das mudanças das circunstâncias, de como a gente não deve ser influenciado pelas coisas que vêm fora. Gratidão.